Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula de geografia. Hoje falaremos um pouquinho sobre cartografia e as formas de representação do espaço geográfico. Observem que logo no início nós falaremos um pouquinho sobre a rosa dos ventos. A rosa dos ventos ela é fundamental para a localização, para a orientação. A rosa dos ventos ela possui 4 pontos cardeais. Esses 4 pontos, eles são os mais importantes, são aqueles que nós utilizaremos mais frequentemente. Esses 4 pontos cardeais nós temos acima a letra N, que é norte, abaixo o S, que é o sul, do lado direito, leste com L, e o lado esquerdo, a letra O de oeste. Esses 4 pontos cardeais, nós usamos eles muito na geografia. Então, nós podemos falar hemisfério norte ou setentrional, hemisfério sul ou meridional, hemisfério leste ou oriental, hemisfério oeste ou ocidental. Entre os pontos cardeais, nós vamos ter os pontos colaterais. Observe que entre a letra N e a letra L, nós temos NE. Por que NE? NE é de nordeste. Isso ocorre porque a letra L em inglês é este, então ela vem com a letra E, tá? Então por isso que aqui ficou NE, NE de Nordeste. Depois entre o leste e o sul nós temos o Sudeste. Entre o sul e o oeste, o Sudoeste. Entre o norte e o oeste, o Noroeste. E depois nós temos os pontos subcolaterais, que ficam entre os pontos cardeais e os pontos colaterais. Nor-Nordeste, Es-Nordeste, Es-Sudeste, Sul-Sudeste, Sul-Sudoeste, Oeste-Sudoeste, Oeste-Noroeste e Nor-Noroeste. Esses a gente utiliza menos, né? Utiliza muito menos, mas é importante nós sabermos que eles existem, tá ok? Então, agora, nós temos o uso da tecnologia. Muitas vezes a gente vai fazer uma viagem, as pessoas utilizam o GPS, que é um sistema de orientação, de localização. Ele está aqui, ó, logo aqui abaixo. Mas e antes de nós termos essa tecnologia? O homem utilizava da bússola. A bússola, nós temos aqui uma bússola moderna, que ela vai indicar sempre para o norte. Observem que a seta está indicando o norte. Aqui o E seria de este ou leste, o W de oeste ou oeste. A base dessa seta fica indicando o sul. Se você consegue localizar um dos pontos cardeais, você consegue localizar o restante. Então, como que eu faço para observar isso através, por exemplo, da posição do Sol, da posição das estrelas? Basta, no caso do Sol, eu verificar o local que o Sol está nascendo. Aí eu indico meu braço direito para o local que o Sol nasce. Aí nós temos o leste. Do outro lado, esse braço seria o braço direito, o braço esquerdo está indicando para o oeste. À minha frente ficaria o norte e às minhas costas ficaria o sul. Por que para o lado que o Sol nasce? O Sol sempre nasce a leste e se põe a oeste. Então, se eu localizei o local que o Sol nasce, eu consigo localizar os demais pontos cardeais. E esses pontos cardeais são importantes no processo de localização e de orientação. Muitas pessoas que às vezes estão perdidas em uma mata ou em um deserto, eles se localizam, se orientam pela posição do Sol. As estrelas também podem ser utilizadas, principalmente pelo fato das estrelas elas sempre surgirem no céu na direção que o Sol nasce. E também nós poderíamos utilizar a constelação do Cruzeiro do Sul. Do Cruzeiro do Sul, a última estrelinha lá de baixo do Cruzeiro, se eu pegar meu dedo e esticar ele na direção dela, e eu vou contar o meu dedo, a parte de baixo do meu dedo vai estar indicando o sul. Então, se eu pegar a última estrela lá, ela está aqui, ó. Vamos supor que ela está aqui. Eu coloco meu dedo assim, olhando para cima. A parte de baixo do meu dedo vai estar indicando o sul. Localizei um ponto cardeal,
Pronto, eu localizo os demais. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os mapas. Os mapas também são muito utilizados nesse processo de orientação, de localização. Bom, elementos de um mapa. Todo mapa que for bem feito, ele tem que ter esses 5 elementos aí, tá? Mas por que o mapa que for bem feito? Se o mapa estiver faltando um desses elementos, sinal de que esse mapa ele foi mal feito. A maneira com que ele foi projetado não atendeu às especificações. Em geografia, o mapa ele tem que ter esses 5 elementos. O primeiro deles, o título, normalmente vem na parte superior do mapa. Nesse exemplo aqui, o título, Mapa da Europa. Então, o título indica o que está representado no mapa. Depois, orientação. Ela aparece numa parte do mapa. Ela pode aparecer na parte superior, ela pode aparecer embaixo, mas tem que aparecer. Que é justamente a rosa dos ventos com os pontos cardeais. Em alguns casos, ele parece só um triângulo indicando o norte, o N. Então, essa orientação indica os pontos cardeais, ou só o norte, como às vezes eu dei o exemplo. Então, por que tem que aparecer isso? Para você ter uma noção de qual região está a norte, qual que está a leste, qual que está a sul, oeste, nesse mapa. Se eu não colocar isso, você pode utilizar o mapa de qualquer jeito, cabeça para baixo. Então, isso daqui é uma convenção. Para os mapas serem analisados, eles têm que ser feitos desta forma. Depois, a escala. A escala, daqui a pouco eu vou mostrar como que a gente faz para entender essa escala. A escala, ela indica o número de vezes que a realidade foi reduzida, ou seja, aquele objeto no tamanho real, quantas vezes, ou o número de vezes que ele foi reduzido, para caber justamente no mapa. Porque senão, se a gente não reduzisse, seria impossível você representar no mapa uma cidade, um país, um planeta. Que tamanho que teria que ser esse mapa, né? Então a gente reduz justamente para poder representá-lo no papel. Depois, no mapa, normalmente no canto inferior direito ou esquerdo, nós temos a legenda. Essa legenda, ela vai vir mostrando as cores ou sinais que ajudam você a entender esse mapa. Agora, se for um mapa político, que ele às vezes não tem essa legenda. Então, se o mapa ele for representando um clima, um relevo, a vegetação, aí é obrigatório ter a legenda. Agora, se for um mapa político que está representando os estados ou países, às vezes a gente não encontra a legenda, tá bem? Mas daqui a pouco eu vou falar sobre as diferenças dos mapas. E por final, a fonte. A fonte, ela indica a origem das informações que foram apresentadas no mapa. Observe que esse aqui, ó, a fonte está indicando IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, se você pegou uma determinada fonte para criar o seu mapa, você tem que colocar da onde você tirou as informações. Para que uma pessoa depois ela possa ver aquelas informações lá e falar, ó, realmente o mapa está correto. Realmente o mapa está de acordo com aquilo que é necessário mostrar. Tá ok? Então, esses são os 5 elementos: título, orientação, escala, legenda, fonte. Tudo bem? Lembrando que a legenda, se o mapa for político, às vezes ela não aparece. Tá ok? Seguindo um pouquinho mais, agora vamos falar das escalas. Só para mostrar, ó, a escala, ela está representada aqui, ó. Indica o número de vezes que a realidade foi reduzida. Então, observe, nós temos 2 tipos de representação da escala. A primeira delas, escala numérica, e o segundo, escala gráfica. A escala mais fácil da gente entender é justamente a escala gráfica, porque você não precisa fazer nenhum tipo de conversão. Então, observe aqui, eu vou mostrar ela primeiro para depois explicar a numérica. A escala gráfica. Ele desenha uma reguinha junto ao mapa. Esse intervalo aqui entre o 0 e o 5 representa 1 centímetro. Entre o 5 e o 10
representa 1 centímetro. Então, o que ele está querendo dizer? 1 centímetro no mapa é igual a 5 quilômetros no tamanho real. Porque olha só, cada aqui é 0, 5, 10. A medida aqui é quilômetros, então aqui 0, 5 quilômetros, 10 quilômetros. Ou seja, cada centímetro no mapa, nesse exemplo, equivale a 5 quilômetros na realidade. E aqui são 2 centímetros, 2 vezes 5, 10. Tá ok? Agora essa escala aqui, que é a escala numérica. Ela vem assim, ó, 1, 2 pontos, 500 mil. Isso quer dizer o seguinte, ó, esse 1 que aparece aqui, a gente vai ler ele desse jeito, ó, 1 centímetro no mapa, esses 2 pontos equivale a 500 mil centímetros na realidade. Tá bem? Então, isso quer dizer que esse mapa foi reduzido 500 mil vezes. Mas só que mais 500 mil centímetros? O que é isso? 500 mil centímetros, eu vou ter que usar uma escala para fazer essa redução. Eu vou ter que transformar esses 500 mil centímetros numa outra medida. Aí, nesse caso, para facilitar, a gente utiliza, às vezes, o metro ou quilômetro. Tá bem? Então, começa sempre do último zero, que ele é o centímetro. Então, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Já já vou colocar essa tabela aqui no slide que fica mais fácil para vocês entenderem, tá bem? Esses são os dois tipos de escala. Pode aparecer tanto um quanto o outro. Aqui nós temos um exemplo da escala numérica. Nesse exemplo, olha só, tem 1 centímetro no mapa equivale a 275 milhões de centímetros no papel. Então, isso quer dizer que esse mapa ele foi reduzido 275 milhões de vezes. Né? Então, como que eu faço para fazer essa transformação dessa escala numérica? Observe que aqui tem um desenho, 1 centímetro, 2 pontos equivale a 275 milhões de centímetros na realidade. Observe que agora aqui vai ficar mais fácil. Eu tenho que usar o sistema métrico. Esse sistema métrico, ele é formado por milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Nesse sistema de medidas, todas essas daqui representam uma casa. A única casa que pode ter mais de um número é sempre o do quilômetro. Milímetro eu não utilizo em cartografia. A gente utiliza sempre do centímetro para frente. Então, observe aqui, ó, no exemplo que é de 275 milhões de centímetros. Não vou usar o milímetro, vou começar a distribuir os zeros a partir do centímetro. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Vou colocar 1 zero aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Como o quilômetro é a única casa que eu posso colocar mais de um número, o restante eu vou colocar na casa do quilômetro. Então, falta o 275. Coloquei ele aqui. Nessa escala, quer dizer que cada centímetro no mapa corresponde a 2.750 quilômetros no tamanho real. Tudo bem? Essa conversão, não se esqueçam, milímetro eu não uso da escala do sistema métrico, milímetro eu não uso, começo no centímetro. A única casa que eu posso ter mais de um número é o quilômetro. As demais, apenas um número por casa. Então, se eu fosse colocar um exercício desse jeito, você teria que converter a escala para fazer o exercício. Porque se eu pegar um mapa, eu posso colocar lá no exercício assim, da escala, e falar, por exemplo, a distância entre duas cidades no mapa é de 10 centímetros.
Se eu souber o valor da escala, basta eu multiplicar o valor dessa escala por 10. Porque aqui, a hora que eu converto a escala, eu estou mostrando quanto cada centímetro no mapa, um centímetro no mapa que é igual a esse aqui da régua, ele vale no tamanho real. Tudo bem? Daqui a pouco nós faremos um exercício para treinar sobre isso. Então, esse é um exercício, olha só. É uma atividade que está usando as escalas. Ele diz o seguinte: em um determinado mapa, cada centímetro corresponde a 36 quilômetros. Opa, o exercício já está falando quanto que vale cada centímetro. Então já facilitou a minha vida. Se ele não falasse, eu teria que fazer a conversão, eu teria que ver a escala lá. Sabendo-se que a distância em linha reta entre dois pontos é de 5 centímetros, a distância real calculada é de... Olha, agora fica fácil. Se eu sei que 1 centímetro vale 36 e a distância lá é de 5 centímetros, basta eu multiplicar 5 vezes 36. Então, olha aqui, eu coloquei aqui, ó, como resolver. Primeiramente, vemos que cada centímetro corresponde a 36 quilômetros. O exercício está dando essa informação. Depois, outra informação que o exercício dá. A distância no mapa é de 5 centímetros. Opa, 1 centímetro vale 36. A distância entre elas é de 5 centímetros. Vou multiplicar 5 vezes 36. É preciso apenas multiplicar 5 vezes 36. O resultado, 180 quilômetros. Nessas alternativas, seria a letra B. Tudo bem? Agora, um outro exemplo de atividade. Este mapa é um mapa do Brasil. É um mapa físico. Observe que ele mostra as regiões do Brasil. Então, a escala dele, ela aparece assim, ó, 0 até 480 quilômetros. E aqui tem a escala 1 por 48 milhões de quilômetros. Então, ela está dizendo ó, que de 0 a cada centímetro equivale a 480 quilômetros. Tá bem? Ó, a escala já está aqui. Ela está mostrando lá no desenho. Cada centímetro igual a 480 quilômetros. Já sei o valor de centímetro. Beleza, já sei a escala. Quanto centímetro está correspondendo ao tamanho real? 480 quilômetros. Aí tem o exercício. Suponha que a distância gráfica, ou seja, no mapa, em linha reta entre a cidade de São Paulo e Belo Horizonte, em Minas Gerais, seja de 1,5 centímetro. Qual seria a distância real entre as cidades? Bom, se ali está falando que cada centímetro equivale a 480 quilômetros, basta eu multiplicar 480 vezes 1,5, que é o que o exercício está pedindo. 480 vezes 1,5 igual a 720. A resposta, a distância entre elas é de 720 quilômetros. Tudo bem? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de mapas que nós temos na cartografia. O primeiro desses exemplos, eles são chamados de mapas físicos. Esses mapas físicos, eles mostram a superfície da Terra, como a forma do relevo, por exemplo. Ele vai mostrar a altitude desse relevo, os rios, o clima, vegetação, ou seja, tudo aquilo que é feito pela natureza, que não é feito pelo homem. Então, foi a natureza que fez. Então, isso ele vai demonstrar. Então, nós temos aqui 2 exemplos. O da esquerda, Mapa Físico 2012, é um mapa de relevo. Por que eu sei que é um mapa de relevo? Porque está escrito aqui na legenda, olha. Altitude em metros. A altitude, o valor dessas altitudes, onde nós temos um pico, aonde nós temos os rios e assim por diante. E ó, lembra daquele detalhe? Olha aqui a rosa dos ventos, mostrando aonde é o norte e o sul. Olha o título do mapa, a legenda e aqui o valor da escala. Então esse mapa,
como ficaria difícil para eu representar um relevo, porque o relevo vai ter altitudes diferentes, um lugar vai ser mais alto, outro mais baixo. Ficaria muito difícil eu pegar e mostrar isso no papel. Qual foi a solução? Usar cores. As cores mais fortes, mais escuras, como vermelho, como marrom, normalmente elas mostram os lugares bem mais altos, como as montanhas, né? As cores como laranja, o amarelo, os planaltos, a cor verde, normalmente as planícies, tá ok? Já do lado direito, nós temos um mapa de vegetação. Ele vai ter a legenda, ele vai mostrar que tipo de vegetação que aparece aqui em Minas Gerais. Esse é um mapa que faz parte da categoria dos mapas físicos. Ah, mas nós temos outros. Este é um mapa que é chamado de mapa político. Por que ele é chamado de mapa político? Primeiro, é criado pelo homem. Esse mapa, esses contornos só vão existir nos mapas. Se a gente chegar no local lá, você não vai ver esse contorno, ele só existe no mapa. E ele representa o quê? As divisas e fronteiras entre países, entre estados do mesmo país. E essas fronteiras, elas foram se consolidando politicamente ao longo do tempo. Então aqui nós temos dois exemplos. Um mapa político de Minas Gerais. Nesse mapa político aqui ele está mostrando as estradas, mas olha o contorno de Minas Gerais aqui. Os limites de Minas Gerais, né? E esse daqui já é um mapa político do Brasil, com a separação em estados e essa linha mais forte, as regiões. Então esses são exemplos de mapas políticos. Ah, e se eu tivesse um mapa aqui de Minas Gerais e ele fosse de uma cor só? Depende, se ele tiver só com uma cor só e está mostrando os estados que ficam em volta, é um mapa político, tá bem? Agora, um mapa histórico. Esse mapa histórico, ele serve para mostrar aqueles acontecimentos que nós tivemos ao longo da história. Então, são mapas utilizados para representar esses acontecimentos. No caso aqui, por exemplo, áreas colonizadas do Brasil até o século XVII. Olha o mapa aqui, olha o título dele. A economia e o território no século XVII. Observe que aqui nós vamos ter alguns elementos que vão falar, olha a legenda. Essa linha aqui está dizendo que é o Tratado de Tordesilhas. Aqui em amarelo seriam as áreas de extração do ouro. Em rosa, cana-de-açúcar. Ou seja, ele está falando de um período histórico. Então ele vai trazer essas informações, tá? Que vai nos auxiliar a entender a mensagem que ele está passando. Depois, mapas estilizados. Ou seja, nesse mapa estilizado, nem sempre a forma, o tamanho do que está representado vai ficar de acordo com o tamanho real. Então, são mapas em que a representação, não há a representação fiel das proporções das diferentes áreas do espaço geográfico. Então, nesse tipo de mapa, o tamanho ele pode ser alterado, as áreas são alteradas, alterando suas formas conforme as informações. Esse tipo de mapa é chamado de anamorfose. Esse mapa aqui, olha só, ele traz informações sobre a população. Então, os países que são mais populosos, eles ficam maiores no mapa. Observe que a Índia, maior população, a China, segunda maior população, olha o tamanho que elas aparecem aqui, né? A Indonésia, que também tem uma população muito grande, Brasil, Estados Unidos, olha o México. Então, modificou-se o tamanho dos países, a forma deles, para passar uma ideia. Que ideia que é? Sobre, neste caso, da população. Tá? Então, você não obedece muito às formas, os contornos, a proporção, a área. Você não vai levar muito isso em conta. Porque ali a ideia é de você, a hora que as pessoas veem esse mapa, opa, tem alguma coisa de errado nesse mapa? Aí ela presta atenção na informação que ele quer dizer. Olha a Rússia, que é o maior país do mundo. Aqui olha o tamanhozinho que ela fica, né? Ela fica tão pequena aqui porque a população da Rússia, neste caso, ela é pequena. Então, aí ela é representada com um tamanho menor. Agora, nós temos dois tipos de mapa. O mapa qualitativo e o mapa quantitativo.
O mapa qualitativo, ele responde à pergunta o que é e qual. Nesse caso, ele mostra as diferenças entre as informações representadas e também podemos usar como exemplo de distribuição de recursos minerais, mapas políticos, biomas brasileiros, entre outros. Então, nele, ele vai trazer uma informação que o importante para ele não é quantidade, mas sim a qualidade da informação. Por isso que ele é chamado de qualitativo. Então, o que ele está representando e qual o local que isso vai aparecer? Nesse exemplo aqui, nós temos a vegetação brasileira. Então, nessa área verde mais escuro, floresta amazônica, o verde mais claro, Mata Atlântica, laranja, cerrado e assim por diante. Tá? Ele não está dando ideia de quantidade. A quantidade ela é vista nesse mapa aqui, ó, que é o mapa quantitativo. Vai expressar valores em números, respondendo à pergunta quanto. Normalmente esses números são representados utilizando figuras geométricas, círculos, quadrados, triângulos, entre outros. Faça a variação do seu tamanho na mesma proporção das quantidades que se pretende representar. Neste caso aqui, o exemplo dado é de população. Observe que os países que têm as maiores populações, o círculo ele é maior, né? No caso, China, Índia, depois nós temos Estados Unidos, Brasil, Indonésia. São países em que a população ela é maior ou menor. Então aqui ele está mostrando a quantidade. Quanto maior a quantidade, maior o círculo. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e logo nós teremos outras aulas por aí. Dá um joinha lá no final do vídeo, tá bem? Um abraço, até a próxima!